Graças a Deus, hoje domingo, dia 18 de maio de 2025, estamos aqui no canal A Palavra, a Luz da Verdade, com a meditação para casais, com o tema Aprendendo a Lidar com as Circunstâncias na Vida a Dois. Vamos apresentar essa meditação ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu nome e para o benefício da vida a dois no casal. Venha abençoar, Senhor, esta meditação. Em nome de Jesus, amém. Tem aí em mãos a Bíblia para conferir alguns versículos que vamos citar. Vamos falar apenas de 2 tópicos. Vamos tentar ser o mais breve possível. Primeiro tópico, focando a raiz do problema para solucionar quando surgirem desentendimentos. Evitar de se alterar os ânimos, pois a palavra dura suscita ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Temos falado muito desse versículo. Que diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No momento de desentendimento, ânimos alterados, aí o que tem que se fazer? Contar até 10, respirar e acalmar. E dialogar, conversar, resolver o problema de forma branda, com calma, colocando o temor a Deus acima de tudo. Temos que controlar nosso espírito, ou coisa difícil, é controlar os impulsos do espírito quando os ânimos estão alterados. Mas a palavra de Deus nos dá um conselho a respeito disso. Provérbio capítulo 16, versículo 32. Melhor é o paciente do que o valente, e o que controla o seu espírito do que aquele que controla uma cidade. Aí vai aqui um conselho de Deus, da palavra de Deus, e que a fazemos também. Um dos segredos para ter esse domínio próprio é ter o Espírito Santo e agradar o Espírito Santo e pedir sempre a Ele para nos dar domínio próprio, os frutos do Espírito, controlar o nosso Espírito. E o Espírito Santo, através dos frutos dele, tem essa obra maravilhosa que Ele nos ajuda para a gente saber nos conter nesse momento. Vamos para o segundo tópico e depois vem a conclusão breve, muito breve, mas eu creio que vai ajudar cada um de nós. O que fazer quando um dos cônjuges está agindo de forma que está provocando incômodo ou irritação entre si? Vamos ler logo um versículo da palavra de Deus, depois vamos tecer comentários. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, no momento de circunstâncias difíceis na vida a dois, não pode haver gritaria. Não pode haver irritação, críticas, apontar dedos, não pode haver a malícia. Tudo isso o apóstolo Paulo diz, ensinando aos servos de Deus ali na igreja em Éfeso. Tem que ser tirado. Ao servo de Deus, isso serve para casais, isso é um ensino que Deus falou para Timóteo, mas serve para nós também, para casais neste momento. Ao servo de Deus convém ser manso, não dado à contenda, ser sofredor. É isso que deve ter nesse momento a conscientização. Um domínio próprio, ser brando,
ser manso, esses tipos de gritaria, blasfêmia, malícia, era quando estávamos no Egito, simbolicamente no domínio do pecado, dos maus hábitos e costumes mundanos. Mas agora em Cristo é nova criatura. O linguajar é diferente. É um linguajar que glorifica o nome de Deus. É um linguajar santo. Santo, que eu quero dizer que falam palavras que não vai blasfemar contra Deus, que não vai entristecer o Espírito de Deus nem a outra pessoa. São palavras que edificam, são palavras que saem da língua com temor a Deus. E uma das respostas é o que fazer quando estivermos aqui nesse momento de agitação. Aqui uma das respostas: ter um diálogo para se conscientizar que algo precisa ser resolvido para o bem-estar dos dois. É isso. A gente tem que ter essa conscientização. Poxa, está vendo isso? Um dos dois que tiver com o ânimo e o espírito controlado, na paz, aí vem e para. Ops, calma, calma. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que... Vamos focar a raiz, não focar a pessoa. E vamos ver como solucionar isso. É isso que deve ser a conduta de uma pessoa que teme a Deus na vida a dois. E vamos concluindo com a seguinte palavra: quando um dos cônjuges estiver errado, seja humilde e receba a correção. Seja humilde, está errado, não seja soberbo, não seja orgulhoso não. Tenha hombridade para quando errar, dizer, poxa vida, realmente errei, me perdoa. Não é desculpa não, me perdoa. Tem que haver uma confissão de coração, descer e reconhecer para que seja sarado aquilo que porventura pode até ter magoado o outro. A palavra de Deus a respeito disso, para saber receber a correção, Provérbios, capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, quem é sábio e humilde de espírito, desce, reconhece, confessa e pede perdão, aceita a correção. E continuando, pois quem é de Deus aceita a disciplina. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Eu vou ler. Não ia ler não, mas vou ler. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, mas se estáis sem disciplina, sois então bastardos. Quem é humilde, quem é ovelha, ouve a voz do seu Senhor e obedece e aceita a correção. Mas aquele que endurece o pescoço, a sua cerviz, o seu coração, aí infelizmente está dando lugar ao orgulho e não vai chegar a lugar nenhum. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, abençoe cada lar. A todos aqueles que vão ouvir, meu Deus, para a tua glória essa meditação, que possamos todos nós colocar em prática. Ser sensato, ser humilde e ter temperança. Saber se conter no momento difícil e ser humilde e conversar. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca a tua mão, abençoe-nos em nome de Jesus. Ótimo domingo, reúna a sua família ao redor da sua mesa. Agradeça a Deus por tudo que Deus coloca na mesa, pelo lar abençoado. E se está passando um momento difícil, ora a Deus, coloca nas mãos de Deus. Está escrito, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, se não me foge a memória. Coloque toda a sua ansiedade ao Senhor e Ele ouvirá a sua oração e dará vitória. É isso. Nós temos que confiar, colocar tudo na mão de Deus, porque Deus sabe como
como cuidar e sabe como dar vitória em cada situação difícil que estejamos passando. Deus abençoe, ótimo domingo, até a próxima, se assim o nosso Deus poderoso nos permitir.